Olá, educadores! Hoje estou vindo com uma dica bem bacana sobre como você fazer os devocionais, como você então pode apresentar os devocionais para os seus filhos, como que faz isso, gente, que é uma loucura. Muita gente me pergunta, então você pode começar de uma maneira muito simples. Escolha uma literatura, um livro infantil adequado de acordo com a linguagem para a idade do seu filho. No caso, a minha que tem 6 anos, né? E está iniciando a alfabetização, eu comecei com a Bíblia das Meninas para mães e filhas. Tem 50 histórias bem interessantes e algumas lições que a gente pode extrair dessas histórias. Bem, então, como vocês estão vendo aí, a gente está começando o dia, já tomamos nosso café, penteamos o cabelo, escovamos os dentes e a nossa rotina então começa com a coisa principal. Eu gosto de pensar que a coisa que a gente faz primeiro é o que vai ensinar para os nossos filhos, que é a prioridade. E por isso aqui na nossa casa, a nossa prioridade é o devocional. Muitas vezes a gente se esquece, né? Quer dizer, muitas não, algumas vezes a gente se esquece também não. Na verdade, da prioridade a outras coisas e nesses dias vem o arrependimento de não ter feito. Então, por isso a gente deixa escrito no nosso quadro de rotina, né? A Nínive já sabe que é uma prioridade, então logo pela manhã terminamos o café, terminamos a nossa rotina da manhã, o nosso momento com Deus é prioridade. E ali vocês estão vendo também o Micael, meu bebê de 11 meses de idade, já está sendo introduzido nessa rotina. Vocês vão reparar que ele não está participando efetivamente, diretamente, porém ele está ali observando, ele está ouvindo, ele está conectado de certa maneira, então ele já vai sendo introduzido. E uma das coisas que eu quero dizer para você, mamãe, é que não se engane, não, que vai ser tudo um mar de rosas. Que os seus filhos vão sentar e vão ouvir e vão ser participativos. Não, em alguns momentos vai acontecer do seu filho demonstrar desinteresse, demonstrar que não está nem um pouco interessado. Então, vocês vão ver ali, durante o nosso devocional, nós somos interrompidos algumas vezes. É o cachorro que está latindo, que a gente precisa ver o que está acontecendo, se tem gente apertando a campainha, enfim. Muitas vezes nós somos interrompidos ao longo desses 10 minutos de devocional. Isso mesmo, gente, 10 minutos é o suficiente para você começar a fazer os devocionais na sua casa. E ali então eu pego o bebê e tento ler ali para minha filha da melhor maneira possível, tentando fazer com que o bebê não atrapalhe, mas ele também precisa participar do momento. Ali ele está olhando as figurinhas, enquanto ela está atenta à história. E então, como que eu vou fazendo? Quando eu conto uma história, geralmente eu introduzo algumas vozes, tons graves, É como se eu estivesse realmente atuando, tentando deixar aquela história o mais interessante possível para a criança, para que ela realmente tenha um interesse e veja sua mãe, a figura materna ali de uma maneira um pouco mais interessante, um pouco mais diferente daquilo que ela está habituada no dia a dia. Vocês estão vendo ali o bebê puxando o cabelo, é normal. Gente, é assim. Por que eu quis gravar assim para vocês verem um momento de devocional? Porque muita gente imagina que é um comercial de margarina, Que é diferente, que as crianças já têm um talento nato para ouvir as histórias. E não é assim. Com as crianças, quanto mais
você dá, quanto mais você oferece, mais é que elas vão ter sede, mais é que elas vão querer buscar, mais elas vão querer, né, resposta para os aprendizados dela. Nessa Bíblia das Meninas, em específico, é contado as histórias e alguma dessas vezes em que eu tô contando a história, eu sou interrompida pela minha filha por questões bíblicas mesmo. São questões teológicas que ela me traz algumas perguntas, né, bem interessantes sobre a própria história. E isso me faz crescer muito. Isso faz querer eu mesma, né, como mulher, como mãe, como esposa, como responsável pela minha salvação, me faz querer buscar mais e mais e mais conhecimento, né, da palavra de Deus. Então, muitas vezes eu não vou ter a resposta, mesmo sendo formada em teologia. Eu não tenho todas as respostas, mamãe, então fique tranquila, você também não vai ter. Mas isso é bom que faz você crescer. E aí você simplesmente responde, né? Que não tem a resposta naquela hora, mas que pode procurar em outro momento ou naquele mesmo momento, se você preferir. Mas o ideal é que você carregue ali, coloque uma linha de construção, né? Da história, para que não seja. Você pode ser interrompida, vai ser interrompida muitas vezes, mas o ideal é você focar na história e no final do devocional você consiga então tirar algumas dúvidas da criança, ok? Muitos livros de devocionais têm algumas atividades para você fazer com as crianças, então procure algumas indicações desses devocionais. Essa Bíblia, inclusive, que eu tô lendo aqui, tem para meninos também. E é bem interessante, são histórias diferentes dessas histórias que tem na Bíblia da menina. Mas tem vários estilos de devocionais, né? Tem os mais ilustrativas, os mais, assim, de aplicação mesmo, onde a criança precisa fazer uma atividade e aí vai demandar um pouquinho mais de tempo. Essas eu gosto de fazer particularmente aos domingos, onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para estar fazendo essas atividades com mais ludicidade, né? Onde eu posso trazer fantoches, bonequinhos. A gente pode se divertir um pouco mais durante os devocionais, já que eu não tenho tanto tempo para fazer isso durante a semana. E eu acredito que você também deve ser bem corrido. Então, você faz essa adequação de acordo com a tua rotina, a rotina da tua casa, do teu trabalho. E aí, neste devocional, é sempre importante você não só apenas contar a história, mas no final ter uma lição a ser aprendida, né? E fazer perguntas. Fazer perguntas é o segredo. Quando você faz pergunta para uma criança, ela se obriga a pensar e a tentar entender, né, o que ela faria no lugar daquele personagem, se ela faria uma coisa diferente, o que é o ideal a ser feito, o que Deus espera dela. Com perguntas a gente encontra respostas maravilhosas das crianças. E ali, naquela resposta, a gente consegue compreender a dinâmica dela, né? O mundinho dela. É bem interessante. E o legal também é você falar sobre as suas experiências, mamãe, papai, educador que está me ouvindo. Não se envergonhe de contar a tua experiência, de contar as tuas falhas, que algumas vezes você já agiu como tal personagem da Bíblia. Contar os teus testemunhos e as tuas vitórias. Isso é muito, muito, muito importante. Bem, eu espero que vocês tenham entendido sobre como eu faço o devocional aqui na minha casa. Como vocês viram, é bem simples. Mas se tiver alguma dúvida ainda, eu peço que deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês com todo carinho, tá bom?
E me sigam no Instagram também, @eduquebem. O importante, gente, também é lembrar que no final de cada devocional a gente sempre faz uma oração para estar entregando aquele momento para o Senhor. Amém? Isso é muito importante. Se você gostou, deixa o seu like, né? Não esqueça de avaliar e se inscreva para estar recebendo novas notificações sobre este tema que eu amo, que é uma maternidade com propósito. Amém? Um beijão, fiquem com Deus.